Professor Daniel Paulista, Leonardo Borges da Transamérica, o Sport que mais uma vez fez uma partida com muita seriedade, mas agora tem que fechar esse livro e abrir o livro da Série A. Qual é a sua maior preocupação em relação à estreia sábado contra o Ceará? Bom, eu acho que é importante, né, salientar, mesmo na pergunta você tendo colocado isso, que hoje a gente encerrou, né, essa participação dentro desse campeonato, numa situação, lógico, que onde a gente não gostaria de estar. Um torneio, um final constrangedor pela grandeza do clube, pelo tamanho que o Sport é, mas que foi encarado com muita seriedade, muito comprometimento e conseguiu seus resultados. Acho que ficou bem claro que se o Sport tivesse encarado essas equipes talvez com essa mesma força, com esse mesmo potencial, o Sport poderia ter escrito uma história diferente dentro do campeonato. Mas acho que conseguimos, pelo menos, tentar apagar um pouco essa mancha que fica e agora olhar para frente. E para frente a gente já tem o Campeonato Brasileiro, já iniciando no próximo final de semana. Esse campeonato que já é de uma competitividade muito grande, de uma dificuldade muito grande. E a gente está ainda num processo de formação, né? A gente sabe que situações ainda precisam acontecer para que a gente tenha mais opções para a montagem dessa equipe, de ter esse campeonato tão longo pela frente, mas a gente vem evoluindo agora. Vamos continuar trabalhando. A equipe vem demonstrando alguns pontos positivos e a gente espera que agora, jogando contra equipes de um nível mais alto, como foi também contra o próprio Confiança, que é uma equipe de Série B, o próprio Fortaleza, que é um adversário direto na Série A, a equipe possa demonstrar o mesmo futebol minimamente que foi contra a equipe do Fortaleza, para tentar buscar resultados diferentes, já que a gente vai precisar de vitórias, e começando estreando dentro de casa, tentar já fazer contra o Ceará, esse adversário que vem tão bem, aí recentemente conquistou o título, a gente consiga a nossa primeira vitória. Boa noite, Daniel. Matheus Medeiros, da RN Produtora. Pelo fato do próximo jogo ser em casa e pelo Ceará ser considerado um adversário direto do Sport na luta por posições na tabela da Série A primeira partida do Brasileiro já se torna um jogo daqueles chamados de 6 pontos? Olha, eu acho que no Brasileiro você não tem nenhum jogo que tem alguma facilidade. Eu acho que as equipes são muito equilibradas, com um potencial alto, e nós vamos ter dificuldade em todos os jogos. Agora, temos que jogar junto, ser um grupo unido, um grupo que vai jogar coletivamente, ter um coletivo muito forte, ser uma equipe aplicada dentro de campo, dentro da estratégia que a gente venha a adotar, e essa estratégia, lógico, ela pode alterar algumas situações em determinadas partidas. Então é dessa forma que a gente está encarando o Campeonato Brasileiro. A gente sabe das nossas limitações, a gente sabe das nossas dificuldades, mas a gente vai encarar com muita força todas as equipes que vierem pela frente. Daniel, Wellington Rádio Clube, boa noite. Eu queria que você avaliasse aí a peça ofensiva do Sport hoje, principalmente no primeiro tempo. E eu vi você muito bravo com o árbitro, que na nossa visão deixou de marcar 2 pênaltis cabeludos e uma expulsão no Elton. Qual a tua avaliação, Daniel? Olha, a avaliação sobre o jogo, acho que foi um jogo onde nós adotamos uma estratégia dentro do nosso planejamento, que era usar esse jogo como um treinamento, para dar mais ritmo a alguns jogadores que tiveram menos oportunidades aí na pós-pandemia, aumentar os minutos desses jogadores perante o grupo, e também outros jogadores que a gente tem a intenção já pensar no jogo de sábado, também não desgastá-los. Eu acho que a gente conseguiu atender isso de uma maneira satisfatória. Acho que a produtividade que a equipe apresentou acabou sendo um ataque contra a defesa durante praticamente o jogo todo. O Maílson não me lembro de ter feito nenhuma defesa, nenhuma intervenção, então a equipe jogou praticamente os 90 minutos no campo do adversário, criando inúmeras situações. Acho que o resultado já poderia ter sido construído na primeira etapa, diante das inúmeras oportunidades claras de gol que foram criadas, e no segundo tempo a gente conseguiu ter as mesmas oportunidades, mas tivemos um pouco mais de poder ofensivo e conseguimos matar o jogo com bastante tranquilidade. Daniel, com algumas observações feitas e retorno de jogadores que estavam lesionados nessas 2 vitórias,
alguns atletas que aproveitaram e renderam, levantaram dúvidas na possível escalação para sábado, diante do Ceará. Se possível, alguns atletas que você poderia citar que lhe agradaram, tanto contra o Decisão, como também contra a equipe do Petrolina. Olha, eu não vou citar especificamente nenhum jogador, eu acho que internamente, lógico, a gente conversa sobre isso, sobre essas situações. Agora, houve uma melhora, né, individual de cada um dos atletas, nós usamos esses jogos para recuperar alguns jogadores, para que outros jogadores crescessem, né, mesmo sabendo da fragilidade dos adversários que nós enfrentamos, mas é o que eu disse para eles, mesmo esses adversários sendo fracos, tendo muita dificuldade, não se conseguiu ganhar deles na fase classificatória, então a gente precisaria jogar o mínimo de futebol possível para conseguir essas vitórias importantes, para apagar essa página negativa que se criou com essa disputa desse torneio de rebaixamento, mas também já começasse a usar esses jogos para uma observação para Campeonato Brasileiro, uma possível escalação de sábado. Em cima disso, lógico, a gente já tem uma equipe base definida para esse jogo. É lógico que algumas situações aí precisam ser definidas. Acredito que amanhã, no mais tardar na sexta-feira, a gente consiga fechar tudo isso para ter uma equipe bastante forte e dentro de uma estratégia que a gente vai desenhar para essa partida, fazer uma boa apresentação no sábado. Daniel Paulista, boa noite. Alessandro Matias, da Eu Pratico Sport TV. Daniel, gostaria que você relatasse aqui para o torcedor do esporte a tua expectativa para os primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, tendo em vista o que você tem no seu elenco e também, principalmente, pelo que os jogadores demonstraram nas últimas semanas nas partidas. Olha, eu sou um cara otimista, eu acho que a expectativa tem que ser positiva. A gente tem que trabalhar assim, agora nunca tirando os pés do chão. A gente sabe onde a gente está, as dificuldades que a gente vem enfrentando, as dificuldades que o mercado nos oferece atualmente, mas nós em momento nenhum a gente deixou de trabalhar. Eu acho que a gente tem que continuar nesse sentido. A gente tem que continuar trabalhando em cima das nossas dificuldades, em cima dos nossos defeitos, para fazer essa equipe evoluir. Acredito que nós estamos num processo de crescimento, num processo de construção. Mas a expectativa é boa, principalmente porque tivemos nesses confrontos, né, contra o Ceará antes da pandemia, contra o Fortaleza na pós-pandemia, contra o próprio Confiança, e mesmo tendo adversários frágeis aí pela frente nesse torneio, mostrado algumas coisas positivas, né? Então isso vem sendo muito trabalhado para se aumentar a autoestima dos atletas, a confiança, já que a partir de agora o Campeonato Brasileiro é uma sequência muito grande de jogos e a gente tem que estar preparado para isso. Boa noite, Daniel Paulista, tudo certo? Aqui quem fala é Geraldo Rodrigues, repórter do Diário de Pernambuco. Daniel, minha pergunta é sobre o Ricardinho, o volante que está chegando para a Série A do esporte. Eu queria que você avaliasse esse jogador, explicasse um pouco como pretende usá-lo, quais características e quantos mais reforços você espera aí para a disputa na Série A. Olha, o Ricardinho é um jogador que foi contratado, né? Está chegando, deve estar se apresentando aí amanhã ou depois de amanhã. É um jogador que vem para acrescentar mais qualidade ao nosso grupo, é um jogador que já tem uma certa experiência, com números de retrospectiva nos últimos anos de muitos jogos jogados, demonstrou bastante potencial na passagem pelo Guarani. A gente espera que ele possa render o que ele rendeu no Guarani e nos ajudar nessa trajetória que a gente vai ter pela frente. Sobre os reforços, né? A gente vem trabalhando junto com a diretoria nesse período para conseguir trazer jogadores que a gente entende que ainda é uma necessidade dentro do nosso elenco, em cima de características que a gente acredita que a gente não tem ainda e que a gente vai precisar, e estamos precisando. Alguns nomes já foram passados para a diretoria vem trabalhando para tentar contratar esses atletas. Agora, como eu disse anteriormente, o mercado é uma situação difícil hoje, que dificulta para nós, mas a gente acredita que o quanto antes a diretoria possa conseguir trazer esses jogadores para que a gente possa ter um grupo mais qualificado, um grupo mais forte, com mais opções, já que a gente tem um campeonato brasileiro longo e com uma sequência de jogos bastante desgastante.